satisfação. Deixo um abraço apertado e um forte aperto de mão, visitando assim vocês dia, hora e data e mês. Fé, amor e união. Oi. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. De segunda a sexta, acompanhe os programas feitos por alunos e professores de comunicação da UFPE. Toda segunda, a partir das 10 da manhã, tem a faixa Experimenta. 12h30 tem Caderno de Cinema e 820 no ar. Terça, a partir de meio-dia, tem Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Saúde é o tema. Quinta, às 10h30, acompanhe o Amplitude 88 e ao meio-dia o Codinome Resistência. E sexta, a partir de meio-dia, tem Nossa Pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Rádio Paulo Freire apresenta Amplitude 88. Bom dia, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começa agora o Amplitude 88, o programa da Ciência. Eu sou Marcelo Dourado, estudante de aluno da UFPE. Eu sou William Araújo, também estudante de jornalismo da UFPE. Lembrando que além da transmissão na frequência 820 kHz, você também nos acompanha pela live no Facebook. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire no Facebook. Estamos também no Instagram, Twitter e YouTube. Falando em YouTube, todas as edições do Amplitude 88 estão lá para você assistir. Após as transmissões, dá uma passadinha lá e confere. O programa de hoje é o último dessa temporada do Amplitude 88. A partir da próxima semana, até o dia 6 de fevereiro do ano que vem, vamos reprisar algumas edições do programa Delas na Ciência, aqui na Rádio Paulo Freire. É isso mesmo, o Amplitude 88 voltará ao vivo no dia 13 de fevereiro de 2020. E hoje vamos conversar com Fernanda Capibaribe, coordenadora do curso Cinema e Audiovisual da UFPE, mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA e doutora em Comunicação pela UFPE, que vai falar sobre suas pesquisas sobre audiovisual, gênero e resistência. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, bom dia. Bom dia, Fernanda, obrigado por participar. Então, Fernanda, tanto a sua tese de doutorado quanto o seu pós-doutorado tratam de questões de gênero dentro das produções audiovisuais. Que discussão você buscava trazer com essa temática? Qual foi a problemática que você enxergou e quis trazer para o debate? Então, eu quero começar agradecendo ao convite de vocês por participar hoje do programa, que é o último do ano. Então, fico feliz de estar fechando esse ano com a gente falando sobre essa temática. E assim, a minha pesquisa do doutorado, na verdade, ela vem de um processo prévio, que foi um processo de ingresso num consórcio internacional sobre empoderamento de mulheres, quando ainda estava na Universidade Federal da Bahia. Né? Então, o que me motivou à pesquisa do doutorado foi um pouco essa experiência que eu tive desde 2006, no NEIM, que é Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, que na época era um órgão da UFBA e depois se tornou um instituto com graduação e pós-graduação. Então, o motivador dessa pesquisa era trabalhar fluxos de empoderamento para as mulheres, ou seja, como as mulheres elas vêm adquirindo ao longo das gerações acessos em diversas maneiras, né? O que a gente pode trabalhar com perspectivas de empoderamento, né? Então, era investigar quais são os fluxos de empoderamento ou não para as mulheres em relação a oportunidades educacionais, a inserção no mercado de trabalho, a participação na política, também em relação à sexualidade e relações familiares. Então, eu vinha participando desse consórcio como coordenadora de audiovisual desde 2006. E no meu doutorado, o que me interessou na época, a proposta que me interessou na época como uma problemática do doutorado, foi pensar justamente a partir dessa experiência que eu tive e de outras experiências de mulheres realizando filmes, como é que a gente pode entender uma poética feminista para as imagens. Ou seja, quando uma mulher dirige um filme ou ela realiza um filme atuando em posição de liderança nessa perspectiva, existe alguma diferença no tratamento de um filme ou do que a gente está acostumado a ver nos filmes tradicionalmente dirigidos por homens? Então, eu parti desse princípio, mas aí eu fui desdobrando isso de muitas formas ao longo da pesquisa do doutorado, né? Então, esses desdobramentos geraram na minha tese o que eu chamo de perceptos de Devi, que é como é que a gente pode pensar
mudanças guinadas na forma de se trabalhar a subjetividade, na forma de se trabalhar as relações que se passam nas narrativas fílmicas, tendo como diferencial o fato de que mulheres estão quem estão à frente dessa produção, dessa construção narrativa. E na sua tese, doutora, você também trata dos sujeitos em trânsito no cenário de gênero, certo? O que são sujeitos em trânsito? Então, parte da tese, parte do meu corpus, que foi analisado na tese, são docuficções que trabalham com o não binarismo de gênero ou a transgeneridade e transexualidade representadas nas imagens. Então, eu peguei alguns filmes da diretora Cláudia Priscila, né, que é a diretora, inclusive, do filme que está agora bombando aí em cartaz, que é O Bicho a Travesti. Mas, na época, O Bicho a Travesti não tinha sido realizado ainda. Mas ela já tem uma trajetória, essa diretora, de trabalhar com transgeneridade, transexualidade, não binarismo nas imagens há algum tempo. Então eu analisei alguns dos filmes dela para pensar nessa poética feminista como é também que a figura os personagens, as personagens, a figuração da transgeneridade, ela vem sendo representada, porque existe um histórico, né, de representação desses sujeitos em trânsito, em imagens sendo protagonizados por pessoas não trans, né? Então, o que Cláudia Priscila faz nos filmes dela? Ela trabalha o dissenso como fator operante, né, para enfrentar desigualdades, ou seja, ela trabalha a ideia de que enquanto a gente ficar afirmando o lugar de feminino e masculino como lugares arquetípicos de identidade e os únicos lugares possíveis, a gente vai trabalhar sempre os sujeitos que estão nesse trânsito como sujeitos abjetos, né? Então, o que Cláudia Priscila faz é dar potência a esses sujeitos nos filmes dela, né? Não à toa, os filmes dela eu acho sensacionais, e não à toa, por exemplo, Bicha Travesti, que a Linda Quebrada é a personagem principal do filme, e Jupe do Bairro também, são duas, na verdade, que são não binárias, trans, pessoas trans que transitam, né, nesse binarismo de gênero. Não à toa, a Bicha Travesti tem ganhado uma amplitude grande, que é justamente uma forma de potencializar, dar potência aos sujeitos que estão nesse trânsito, sem colocar como lugar abjeto que não se encaixa em nenhum dos arquétipos de masculino ou feminino. Então, o meu trabalho no doutorado foi, em relação a esses sujeitos em trânsito, foi nessa perspectiva de analisar os filmes de Cláudia Priscila, e depois, no pós-doutorado, me interessou adentrar nisso com mais ênfase. E no meu pós-doutorado, nesse último que eu fiz, eu trabalhei o não binarismo como o elemento de potência para enfrentar a desigualdade de gênero. Porque quando a gente parte dos arquétipos binários, historicamente já existe toda uma carga de desigualdade do masculino em relação ao feminino, né? Ou o que é o masculino? O masculino é força, potência, é acesso, é possibilidade de ir e vir, né? A gente vê isso desde das propagandas de brinquedos infantis para crianças, né? E o feminino é o cuidado com a casa, estar nos serviços domésticos, né? Então, é difícil sair desses arquétipos, por mais que a gente questione. Aí tem o feminino sagrado, tem o sagrado feminino que vai questionar, mas assim, existe historicamente já um peso em relação a esses papéis ocupados pelo feminino e pelo masculino. Então, no meu doutorado, eu fui trabalhar justamente o trânsito como lugar de potência de enfrentamento às desigualdades. Então, Fernanda, recentemente levantou-se um debate sobre interrupting e mansplaining, que respectivamente são termos em inglês para definir a prática do homem interromper propositalmente a fala de uma mulher repetidas vezes e a prática do homem explicar algo para a mulher de forma a subestimar sua capacidade. Isso ocorre de diversas maneiras. No entanto, com mulheres dentro da comunicação pode ser pior. Fernanda, você já testemunhou alguma dessas práticas no nosso meio? Tanto no jornalístico quanto no cinema? Certo. Eu acho o seguinte, que interrupting e mansplaining acontece, não é só na comunicação que é pior, acontece em todas as esferas de convívio das mulheres. Acontece nas nossas relações familiares, nas nossas relações afetivas, quando elas são heteronormativas, né? Acontece no ambiente de trabalho, pode ser em qualquer área, inclusive eu acho que tem áreas que podem ser ainda pior, áreas mais duras, né, de ciências mais exatas, enfim. Acontece
no nosso convívio cotidiano trivial, né? Essas práticas, elas são práticas que mostram para a gente como o machismo estrutural naturaliza justamente o que eu estava falando antes, que é a desigualdade de gênero. Ou seja, parte do princípio de que a mulher é esse ser frágil, né? Isso eu não estou afirmando, eu questiono e não me coloco nesse lugar, mas de que a mulher é esse ser frágil que precisa ser cuidado. Então, esse princípio, ele também naturaliza o espaço de que o lugar da inteligência e capacidade intelectual é do masculino, né? Então, não acontece só na comunicação. Eu já passei por isso em todas as esferas, desde namorados, companheiros, até no ambiente de trabalho. Em que contexto? Na comunicação, que foi a sua pergunta específica. Em contextos quando, por exemplo, você está em posição de coordenação de alguma das, seja de um equipamento da universidade, um laboratório, seja na própria coordenação de curso, seja a coordenação de monitoria, que foram coordenações que eu assumi, né? Aí existe algum impasse, e é muito fácil esse impasse ser traduzido, ser lidado pelos homens como mansplaining, né? Como se você... Porque as coordenações, elas sempre vão trabalhar, essas posições de liderança sempre trabalham com... Você tem que resolver pepino em várias situações. São posições administrativas dentro da universidade, por exemplo, né? Respondendo aí a tua pergunta especificamente na comunicação. Então, a gente vê que os nossos pares, quando homens, eu não estou dizendo em nenhum caso, não vou citar nenhum caso específico, mas falando em um sentido geral, os nossos pares como homens tratam diferente as mulheres nessas posições em relação a outros homens, né? É como se houvesse um princípio de que os cargos de liderança, no meu caso de coordenações, mas existem vários outros casos, os cargos de liderança, eles naturalmente, dentro dessa lógica da desigualdade, devessem ser ocupados por homens, né? Pelo masculino, porque tradicionalmente, historicamente, esse espaço, o espaço que está ligado a esse arquétipo do masculino. Quando mulheres assumem, é como se elas estivessem quebrando alçando um voo, indo para um lugar que não está posto para o feminino. Então, esse é o sentido geral do mansplaining, né? Então, por mais que você seja inteligente, que você se coloque bem, parece que você ainda precisa dar conta de uma desigualdade que simbolicamente está colocada, né? E, sim, então já passei por formas de tratamento com depreciação, como se você não fosse capaz de dar conta de determinado problema. Já passei várias vezes, né? Com uma certa infantilização que vem do outro lado da sua ação. É isso. Então, eu acho que isso é algo a ser enfrentado. Tem mudado, né? Não vou estancar, mas é algo a ser enfrentado. Sim, sempre tem que ser enfrentado. Vocês estão ouvindo pelo dia T8, que hoje conversa com Fernanda Capibari, professora e coordenadora do curso de Cinema Audiovisual da UFPE, mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA e doutora em Comunicação pela UFPE. São 10 horas e 42 minutos. Agora, vamos dar uma breve pausa na nossa conversa para escutar um pouco de Ciência no Dia a Dia, com nossa colunista e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Educação Ambiental e Científica da Universidade de Pernambuco, a professora Mariana Guinter. Geralmente, as pesquisas científicas são feitas com algum objetivo, mas outros realizam algumas descobertas por acaso, como micro-ondas. Esse é o tema da coluna Ciência no Dia a Dia. Vamos conferir. Olá, bom dia! Hoje eu vou falar sobre como grandes descobertas científicas podem acontecer por acaso. Pois é, na ciência nem sempre conseguimos encontrar o que estávamos buscando e às vezes descobrimos o que nem estávamos esperando. Toda pesquisa científica é baseada em um método científico, que começa a partir de uma pergunta. Para responder essa pergunta, propomos hipóteses. E para descobrir as respostas, testamos essas hipóteses através de experimentos. Só após esses experimentos, que vão comprovar ou descartar essas hipóteses, chegamos a uma conclusão, um resultado ou uma teoria. Por isso, dizemos que todas as descobertas científicas são comprovadas, pois são baseadas em fatos e não suposições. E para propor perguntas relevantes, precisamos estar atentos ao mundo à nossa volta. A observação é o início de toda pesquisa científica. Mas, como eu disse no início, nem sempre conseguimos chegar a grandes descobertas a partir de uma pergunta interessante. E, às vezes, grandes achados acontecem completamente por acaso. Um dos casos mais conhecidos é a descoberta da penicilina, uma substância produzida por um fungo que deu origem ao primeiro antibiótico. Em 1928,
O biólogo escocês Alexander Fleming, estudando o crescimento de bactérias do gênero Staphylococcus, acabou esquecendo o recipiente que continha essas bactérias destampado. Então, essa colônia de bactérias foi contaminada por um fungo. Curiosamente, essa colônia contaminada não cresceu e assim ele descobriu que a substância produzida por esse fungo, denominado Penicillium, tinha o poder de inibir o crescimento bacteriano. Outra descoberta ao acaso foi o forno de micro-ondas que aquece nossos alimentos diariamente. Por volta dos anos 40, o físico americano Percy Spencer, enquanto trabalhava com o radar de micro-ondas de rádio, descobriu que a barra de chocolate no seu bolso derreteu e decidiu investigar o que tinha acontecido. Testou esse feixe de micro-ondas sobre outros alimentos como grãos de milho, que rapidamente estouraram, e ovos que explodiram. Ele então resolveu inserir essa fonte de micro-ondas dentro de uma caixa de metal fechada. E assim surgiu o forno de micro-ondas. Como essas, várias outras descobertas científicas surgiram ao acaso. Então, para aqueles que estão iniciando na ciência, estejam bem atentos ao seu redor. Quem sabe uma grande descoberta os espera. Boas festas a todos e que o próximo ano venha com muita paz, amor, saúde, alegrias e, claro, com muita ciência. Até 2020, com mais ciência no dia a dia. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E esse foi o Ciência no Dia a Dia de hoje, com Mariana Guinter, bióloga, doutora e professora da UPE. Caso tenha perdido o começo desse programa ou algum anterior, você pode assistir mais tarde no YouTube. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire. Então, dando continuidade à nossa conversa com Fernanda Capibaribe, mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA e doutora em Comunicação pela UFPE, nós estávamos falando sobre gênero e audiovisual. Fernanda, no Sistema Nacional do Ensino Médio, o Enem desse ano, a tema redação do Enem foi justamente a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E na atual situação de desmonte do cinema nacional, qual a importância de políticas públicas na área da cultura e da arte? Olha, toda política pública, em qualquer área, ela é criada para dar acesso, né? Então, o sentido de qualquer política pública é um sentido de acesso, dar acesso à população. O Brasil vive sempre numa questão... Bom, eu vou citar um livro da Maria Isaura Botelho, que é um livro que eu usei bastante no meu mestrado, em que ela vai falar justamente sobre a construção de políticas públicas da cultura e da arte. Ela faz um comparativo da situação no Brasil com 2 países, né? Que ela fala que o Brasil nem é de um nem de outro, né? O tipo de aporte no sentido do incentivo à arte e cultura, à produção de arte e cultura. O primeiro país é os Estados Unidos, que ela vai dizer. Os Estados Unidos é um país que tradicionalmente tem uma forma de incentivo a partir da iniciativa privada. E a iniciativa privada, por sua vez, também se acostumou a trabalhar nessa perspectiva de redução de imposto, incentivando produção de arte e cultura. Então, existe uma trajetória histórica dos Estados Unidos nesse tipo de investimento. E o outro país que ela faz o comparativo é a França, que seria o inverso, né? Que a França seria um país com um alto incentivo para a produção de arte e cultura a partir da iniciativa das políticas públicas, né? Então, isso quer dizer que o Estado subsidia boa parte da produção de arte e cultura nesse país. Aí ela vai dizer, o Brasil transita nesses dois movimentos, né? Que tem, por exemplo, a lei Rouanet é uma lei que é uma lei para estimular a iniciativa privada a investir em arte e cultura, né? Enquanto que o Brasil também tem um histórico de vários editais públicos, que são editais públicos de financiamento para a produção de arte e cultura. Mas o que acontece, eu concordo com a tese da Maria Isaura Botelho, é que nem um lado, nem o outro são perspectivas fortes, né? Como acontece nos Estados Unidos por um lado e na França por outro. Então, a gente vive sempre um momento de uma situação de muita fragilidade no Brasil em relação à produção de arte e cultura, né? Porque nem a gente tem uma iniciativa privada que está acostumada a financiar as produções artísticas e culturais, e nem a gente tem editais que permaneçam como editais sólidos de incentivo de política pública para estimular acesso à produção de arte e cultura por via de subsídio do Estado, né? Então,
a importância da política pública num país como o Brasil, voltando à pergunta inicial, é dar acesso a uma população que vive uma desigualdade extrema, em que os acessos são diferentes, né? E as pessoas estão produzindo arte e cultura efetivamente em vários espaços, assim, em vários segmentos sociais, né? Mas o que acontece é que o incentivo para que essas pessoas produzam é diferente para quem tem poder aquisitivo nesse país e para quem não tem. Então, só para terminar a pergunta, você pega, por exemplo, o Funcultura, aqui em Pernambuco especificamente, que é um edital estatal, né? O Funcultura é um edital de acesso e muita coisa boa, não à toa o cinema pernambucano é um cinema reconhecido nacionalmente e fora também, muita coisa boa foi permitida, foi possível por conta do edital, que é uma política pública, né? Do edital de financiamento para a produção fílmica em Pernambuco, né? Então, voltando ao início da pergunta, a importância da política pública é dar acesso para que as produções sejam realizadas. E num país como o Brasil, onde isso tudo é muito frágil, né? A política pública, ela, por princípio, fortaleceria as pessoas, os grupos, artistas que têm menos acesso historicamente e socialmente em função de uma desigualdade. Fernanda, e quais são as suas perspectivas para o investimento no cinema nacional para os próximos anos? Nossa, a gente está vivendo um momento de desmonte, não só do cinema, mas é um momento de desmonte da cultura, da arte, da cultura, pensada de uma forma geral, né? Infelizmente, a gente vive uma situação nessa atual gestão do governo que é uma situação de desmantelo, não sei nem mais como nomear essa atual conjuntura, né? Porque é um desmonte efetivo de uma produção cultural potente, que é a produção cultural do Brasil, em nome de um discurso religioso fundamentalista, né? Então, com um aparelhamento dos espaços públicos, dos espaços públicos de arte e cultura com grupos religiosos que são grupos intolerantes, que são grupos, vamos dizer assim, ignorantes no sentido de pensar arte e cultura numa perspectiva ampla, né? Então, se você me pergunta qual a perspectiva, eu digo, a curto prazo, péssima. Infelizmente, isso é muito triste, e principalmente para quem está, por exemplo, formação em cinema ou cursos de arte que envolvem arte e cultura em geral, né? Isso é muito triste, é lamentável, mas assim, a situação é essa. Eu não vejo a curto prazo uma possibilidade de melhora, né? Mas eu vejo que isso também, por outro lado, motiva quem está produzindo, fazendo arte e cultura, motiva a criar focos de resistência, né? E motiva a pensar temáticas que são temáticas que vão bater de frente com isso. Então, por exemplo, o filme Bacurau, quando eu saí do filme, eu fui assistir 2 dias seguidos, porque eu saí falando assim, aí, vamos juntar uma galera para montar a comunidade, né? Porque o filme Bacurau é um enfrentamento direto ao desmonte que está acontecendo agora, na sua narrativa, né? Então, eu acho que a gente vive uma situação tensa agora, que é uma falta de perspectiva em relação a financiamento, em relação à censura que está acontecendo fortemente, ao mesmo tempo em que isso, eu espero que se torne cada vez mais, mas isso é um foco motivador para que as produções elas se tornem mais enfáticas nesse lugar crítico, né, de uma política de resistência, né? E, Fernanda, você inclusive falou do cursos voltados para artes, e parabéns para o curso de cinema, que recebeu nota máxima na avaliação pelo MEC, viu? Sim, obrigado. Isso foi uma grande conquista. Deu um trabalho danado, foi uma ação coletiva, né? Não foi eu sozinha, foi eu com todo o grupo do curso de cinema. Mas para a gente, nesse momento de desmonte do cinema e do audiovisual no Brasil, uma formação em cinema subir para a nota máxima é uma grande conquista. Então, a gente tem que comemorar. E aí, mais uma vez, eu como coordenadora, quando eu falo desse foco de resistência, quando a gente recebeu o comunicado da avaliação do MEC, diante do cenário que o cinema está vivendo nesse país, para mim foi eu peguei aquilo com punhos e garras, porque foi assim, pensei, a gente não pode baixar, vou correr atrás para a gente conseguir tudo que é necessário para que a gente eleve isso, porque isso é uma mostra de que, com todas as dificuldades, a gente está produzindo, né? Está fazendo, está querendo fazer acontecer, né?
E mudando um pouco de assunto, Fernanda, você ministra a disciplina de Introdução à Fotografia para os cursos de Departamento de Comunicação Social e que, como projeto final da disciplina, todo semestre acontece exposição com os resultados das práticas fotográficas realizadas pelos estudantes durante o período, certo? Certo. E justamente ontem, quarta-feira, dia 18, aconteceu a abertura da exposição desse semestre, com o tema Risoflora, Imagem e Resistência. Fernanda, de onde veio a ideia, a inspiração para o nome da exposição desse semestre? Então, todo ano, todo semestre eu tenho tirado de dentro da universidade o resultado das práticas de fotografia, dessa disciplina de introdução à fotografia, e a gente já fez exposição em vários lugares. Esse ano a exposição está acontecendo, que abriu ontem no Mercado Eufrásio Barbosa, e cada semestre é uma temática diferente, né? Então, nesse semestre, justamente aí se conecta com o que a gente estava conversando agora anteriormente, justamente por conta dessa situação de desmonte da arte e cultura nesse país, eu tenho trabalhado, me interessado, né? E já há um tempo, a própria pesquisa com gênero é isso, mas me interessado em pensar imagens resistência, né? Imagens de resistência. E aí eu comecei a trabalhar com as turmas, a ideia de resistência não como uma resistência no sentido do senso comum, contra alguma coisa, mas no sentido mais Foucaultiano, quando Foucault vai desenvolver sobre a relação entre poder e resistência, né? A resistência no sentido de criação, né? Que criações nós podemos pensar que escapam à lógica do poder, que escapam à própria ideia que o sentido do poder tem do que é a resistência possível, né? Então é a criação do que está fora do previsto, né, como resistência. E aí eu comecei a trabalhar isso nas turmas e isso foi se desenvolvendo como uma possibilidade de tema. E aí, dois estudantes, uma estudante e um estudante, depois de uma aula, vieram propor que o nome fosse Risoflora. E aí fez todo sentido, porque Risoflora é uma simbologia muito interessante para a gente pensar essa ideia de resistência, né? Porque é um tipo de, pensando biologicamente, é um tipo de vegetação, tem as raízes expostas, que é uma vegetação de mangue, que o mangue no ecossistema, na consideração biológica do ecossistema, é esse lugar de decomposição e renovação, né? E tem a ver também com o próprio contexto de Pernambuco. É uma música do Chico Sainz, que é um ícone do movimento Mangue Beat. Enfim, e aí então a gente desenvolveu a exposição a partir dessa ideia de resistência como criação, com a temática da risoflora, usando toda a simbologia que a risoflora pode trazer para essa temática. Ô Fernanda, quem quiser visitar a exposição Risoflora, qual o horário de funcionamento do mercado e até quando ele deve ficar, as fotos devem ficar à exposição? Então, a gente não tem um prazo para retirar a exposição ainda, porque a gestora do mercado, ela pediu que as fotos ficassem disponíveis lá até fevereiro, porque ela só vai tirar a exposição quando houver o fechamento da data da exposição seguinte. Então, não sei até quando vai ficar, mas a visitação é aberta, gratuita, no Mercado Eufrásio Barbosa, lá no Varadouro Olinda. E o horário de visitação é de terça a sábado, das 9 às 17 horas. E quem quiser, é só chegar. É na sala de exposições número 1, sala 1 de exposições. E entrada gratuita, né? Entrada gratuita. Uhum. Então, um episódio de hoje para o na ciência está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer bastante a nossa comunidade de hoje, a mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, doutora em Comunicação pela UFPE e coordenadora do curso de Cinema e Audiovisual da UFPE, Fernanda Capibaribe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Fernanda. E antes de finalizar o programa, queremos parabenizar a Carolina Marcelino, que é doutora em modelagem matemática e foi premiada esta semana pelo prêmio Marie Curie Fellow. O projeto premiado envolve o uso da inteligência artificial para a geração de energia elétrica sustentável, que tem como foco a qualidade de vida de comunidades carentes. Também queremos agradecer a todas as pesquisadoras que participaram do Amplitude 88 durante este ano de 2019. Obrigado, Fernanda, por vir finalizar aqui o Amplitude, último do ano, o primeiro ano de Amplitude. Eu fico muito feliz, eu agradeço demais o convite de vocês e fico honrada de estar fechando esse ano com num programa que é focado em mulheres. Massa. Parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigado. Obrigada. E que 2020 traga mais mulheres pesquisadoras e investimentos na verdade pública e na ciência brasileira. Isso aí. Então, a gente também quer agradecer a quem nos acompanhou pela frequência 820 kHz ou pela live no Facebook. Não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook, também no YouTube. Basta procurar por Rádio Universitário Paulo Freire.
Este programa foi produzido pelos alunos de jornalismo da UFPE, Clarice Rabelo, Humberto Cassimiro, Marcela Dourado e William Araújo. O programa de hoje teve a minha apresentação, William Araújo. E a minha, Marcela Dourado, Sebastião, Humberto Cassimiro nas redes sociais, Humberto Cassimiro. Supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Adriana Santana. E da coordenadora operacional da Rádio Universitária Paulo Freire, Catarina Polônia. A música tema do programa é a faixa Creative Minds, do Ben Saud. Amplitude 88 volta dia 9 de janeiro com programas reprisados, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio Fazemos Juntos e Juntas. Fique agora com o programa Fora da Curva. Tenha um bom dia e boas festas. Amplitude 88 é uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio sem amplitude modulada e 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie. Quantidade de integrantes dos grupos que vão às ruas nos carnavais ou em festas, como a da semana em que se comemora o Dia do Maracatu, semana passada.